tempo em casa. Dados da pesquisa PNAD, Covid do IBGE mostram que em agosto, 300 mil pernambucanos deixaram de fazer isolamento rígido. Mais 4 crianças são diagnosticadas com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Com essas confirmações, o total de casos subiu para 22 no estado, com 2 mortes. Ministra Carmen Lúcia é diagnosticada com Covid-19. Ela está afastada das atividades de trabalho, mas passa bem. Câmara dos Deputados aprova auxílio emergencial para trabalhadores do esporte. Segundo o texto aprovado, vão ser pagas 3 parcelas de R$ 600. Seca aumenta mais de 16% no último mês em Pernambuco. Vale lembrar que o governo do estado decretou situação de emergência por estiagem em 114 cidades. Secretaria de Defesa Social divulgação para a segurança nas eleições. Mais de 32 mil policiais devem atuar nos 2 turnos do pleito. Série Eleições 2020. No episódio de hoje, os eleitores vão conhecer o perfil das pessoas que vão disputar o cargo de prefeito em Bezerros. Sport vence Corinthians na Ilha do Retiro e garante mais 3 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão sobe para a 7ª posição na tabela. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia para você. Mais um avanço no plano de convivência com a Covid-19 do governo do estado foi anunciado para a próxima segunda-feira em Caruaru e na região. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Chuamba, detalhou essas novidades durante a entrevista coletiva. Nós conseguimos distribuir as atividades econômicas para que pudessem entrar de forma gradual nas 11 etapas e hoje temos um cenário favorável, com todo o estado entrando a partir da próxima segunda-feira na fase verde do nosso plano, a fase 2 da nossa matriz de risco da pandemia, que numa escala que vai de 1 a 5, nós chegamos ao nível 5, a vermelha, no final do mês de maio, e depois, a partir de junho, entramos na fase 4, laranja, depois passamos para a fase 3, amarela, e a partir de segunda-feira todo o estado vai estar na fase verde, que é a fase 2. Os dados de estabilização da pandemia, assim como os dados de retomada econômica do estado de Pernambuco, demonstram que nosso planejamento funcionou e sua implementação tem sido assertiva e equilibrada em suas ações. Nesse momento, o comitê decidiu ser possível nós anunciarmos a programação de entrada das últimas etapas em cada gerência regional de saúde, para que aquelas atividades que ainda não estão permitidas a funcionar possam se programar para uma reabertura. A Macro 1, que compreende a região metropolitana, Zona da Mata e parte do Agreste, assim como as GERES de Caruaru, avançam para a etapa 9, podendo voltar a funcionar os eventos sociais, que são aqueles que têm o objetivo de socialização e comemoração, como casamento, batizado, aniversários, festas, etc., os eventos culturais, cinemas, teatros, apresentações e similares, todos com capacidade para no máximo 100 pessoas ou 30% da capacidade do espaço, o que for menor, e obedecer ao horário de funcionamento que será permitido das 6 até meia-noite. Esses eventos têm protocolos e cargas específicas que devem ser seguidas e estarão disponibilizados no nosso site. É mais uma categoria que vai poder voltar a funcionar, né? 6 meses, né, parados. Né? É uma cadeia que envolve ali iluminador, fotografia, buffet, cerimonial, né? Os donos das casas de festa, garçons, enfim, uma infinidade de gente, DJ, né, barman, enfim, uma infinidade de gente que estava sem trabalhar, nem todos conseguiram o auxílio, né, do governo federal e estava cada dia mais difícil. Mas lembrando, só festas, batizados, né, eventos sociais, só a partir de, no máximo, 100 pessoas. É para todo mundo não achar que pode tudo, né? E com aqueles cuidados que a gente sempre vem lembrando, né? Máscaras, álcool em gel, enfim, a 70%. Os protocolos. E mesmo com a boa notícia, os profissionais do setor de eventos de Caruaru mantiveram um protesto que estava marcado para ontem à noite, lá no Monte Bom Jesus. E quem acompanhou foi até o local foi a Ana Rebeca Passos e traz para a gente agora as informações. Para marcar o início da manifestação pacífica no Monte Bom Jesus, foi realizada uma queima de fogos de artifício.
para lembrar este momento. A manifestação começou por volta das 7h20 da noite e reuniu empresários do setor de eventos sociais, culturais, de buffet, que realizam casamentos, formaturas aqui na cidade de Caruaru. E mesmo com a liberação do governo do estado para a retomada dessas atividades aqui no município e também em algumas cidades do estado, a manifestação foi mantida. Bom, eu converso agora com o Wendel Queiroz, ele que é cerimonialista, para saber um pouco a opinião dele com agora essa liberação do governo do estado para que voltem, né, os setores de eventos aqui na cidade de Caruaru. Vocês estão comemorando com essa retomada? Bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado. A gente está comemorando, a gente tinha realmente organizado esse manifesto hoje aqui, né, em prol da nossa retomada, porque a gente já estava com outras atividades, né, outras atividades já tinham retornado e até então a gente não tinha retornado. E agora à tarde tivemos aí a notícia, né, que os eventos sociais podem voltar a partir do dia 28, então estamos aqui realmente uma parte de comemoração, sim. Então, a partir de segunda-feira, vocês já estão prontos? Na realidade, a gente já está pronto há um bom tempo, né? Porque a gente já vinha trabalhando em cima desses protocolos para mostrar para o governo, tanto municipal como estadual, que nós que trabalhamos com eventos temos condições de fazer os eventos, claro, com a quantidade de pessoas, com aquela situação das mesas distanciadas, né? Todo o protocolo a gente já vinha trabalhando. E claro que segunda-feira todas as agendas, né? No caso já os fornecedores estão com os telefones para vocês ligarem, marcar suas reuniões e daí agendar o seu evento. E agora eu vou conversar com Cleide Santos, ela que é promotora, né, promotora de eventos. Cleide, essa manifestação é pacífica, existe aí um sentimento de que bom que tudo está voltando, mesmo que aos poucos para vocês? Realmente é um sentimento, né? Tantos meses parados, né? Quantas pessoas, músicos vendendo os instrumentos, pessoas vendendo algumas coisas para poder comer. Então, assim, muitas classes já voltaram e a gente ficou escanteado, né? Mas de pouquinho, e pedimos aí ao governador e às autoridades que olhem para a gente, porque nós somos famílias e precisamos dar o sustento de todos eles. Então, peço mais uma vez que eles olhem com carinho para a classe de eventos. Um outro setor também que está comemorando, né, essa retomada das atividades culturais, sociais no estado e aqui, inclusive em Caruaru, é o de fogos, a venda de fogos de artifício. Eu vou conversar também com o comerciante Sandro Bezerra. Sandro, a partir de agora é um alívio para esse setor de vocês com essa retomada ou ainda vai demorar um pouco para realmente conseguir vender e movimentar a economia da venda de fogos? Olha, estamos acreditando que a partir desses momentos vai começar a dar uma reagida. Porque assim, tudo parado, 6 meses que tudo foi zero. São João não teve, como todo mundo sabe, venda foi muito fraca. E setor de eventos, como você sabe, é que ainda dá alguma coisa. E vem agora a política. Esperamos que dê uma aquecida nessa situação que todos nós se encontramos. Mas já é um alívio essa autorização para essa retomada? Com certeza, é um alívio para todos nós, né, que fazemos parte de eventos. E no meu segmento, no caso, fogo de artifício, que é o que abrilhanta as festas, fogos, a chuva de prata, o fogos indoor, tudo isso repercute em cima dos fogos de artifício e do evento. Bom, e para quem nos acompanha pela internet, pelo tradicional rádio, né, no 99,7, a gente encontrou uma figura inusitada aqui na manifestação pacífica, né, do setor de eventos culturais aqui no Monte Bom Jesus, que é esse aqui, ó, o Mumble Bee, ele que faz parte da Superliga dos Heróis, mas por trás dessa armadura, a armadura amarela, tem o Almir Shiryu. Almir, você é artista, né? Foram 6 meses aí sem atividades e agora é retomar e voltar a trabalhar. Bem-vindo à Rádio Cidade. Muito boa noite para todo mundo. Agora sim, é voltar a trabalhar e comemorar, viu? A partir de hoje é só festa. Bom, para quem nos acompanha pela internet, ele tá dançando, tá, gente? Porque esse é o papel dele. Agora, como artista, Almir, como foram esses 6 meses para você? Bom, foi muito difícil, foi horrível. Para resumir em uma palavra só, foi horrível, né? Sem trabalhar não tem como se manter, na verdade? Bom, e só para reforçar, o setor de eventos só foi autorizado a retomar as suas atividades porque a cidade de Caruaru passou para a etapa 9, como foi divulgado aí pelo governo do estado, junto com um plano de convivência com a Covid-19. Algumas regiões do estado, cidades do sertão, ainda permanecem na etapa
8. A gente vai continuar acompanhando o cronograma do governo do estado em relação à liberação de outros setores e outras etapas também, inclusive aqui na cidade de Caruaru. Eu volto ao estúdio, Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem. A Renata Obrigada, Ana. A Ana Rebeca Passos entrevistou Shiryu. Shiryu e Bumblebee. Oi. 2 em 1. Bumblebee é o nome da personagem. Do personagem. Né? Agora, Shiryu é o nome mesmo do rapaz que estava lá. Rapaz, eu acho que deve ser um nome artístico, né? Por causa do Cavaleiros do Zodíaco. Ela disse que é o nome dele mesmo. Aí ela não sabia, né? Será que a mãe é fã dos Cavaleiros do Zodíaco? Devia o pai, né? É, o pai, né? Não, por que o pai? É, por que o pai? Disse a mãe ou o pai. Porque ela era fã do Cavaleiros do Zodíaco. Mas você não quis botar o nome do seu filho de Shiryu. Não, jamais. Mas é lindo, é o nome mais bonito do Cavaleiros do Zodíaco. Shiryu é o Cavaleiro de Dragão. Exatamente, né? Ou Shun. Vamos seguindo. 7h15. O governo de Pernambuco também lançou um calendário com a previsão dos próximos avanços, como detalha o secretário Bruno Chuamba. Importante ressaltar que essas datas são uma previsão, mas que a efetiva implantação dependerá das análises semanais pelo comitê dos dados da pandemia, podendo ter postergações ou eventualmente adiantamentos, dependendo dos dados de cada GERES. Dessa forma, gostaria de comunicar como ficará cada região do estado a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, início da semana epidemiológica 40. E o critério definido para avançar foi para que se avançasse de etapa a cada 15 dias, respeitando assim o histórico de evolução de cada GERES dentro do plano de convivência. Dessa forma, gostaria de demonstrar graficamente, eu peço para colocar a imagem aí na tela, em que cada GERES deve estar a partir da próxima semana e nas semanas seguintes. Então, exemplificando aí, nós temos as GERES da Macro 1 e mais as GERES 4 de Caruaru, que na próxima semana estarão na etapa 9, permanecerão assim por 15 dias. E tem a etapa 10, prevista para avançar na semana epidemiológica 42, com início no dia 12 de outubro. As GERES 5, 6, 7, 8 e 11, que entraram na etapa 8 na semana 39, ficarão 2 semanas nessa etapa e deverão avançar para a etapa 9 na semana 41, que se inicia no dia 5 de outubro. E 15 dias depois, no dia 19 de outubro, devem avançar para a etapa 10 e assim sucessivamente com cada GERES, fazendo um avanço de etapa, passando 15 dias nela e depois avançando para a etapa seguinte. Se a análise dos dados semanais permitirem esses avanços, teremos algumas GERES entrando na fase 1, que é a fase azul da nossa matriz de risco, a partir da semana 44, que se inicia no dia 26 de outubro. E deveremos ter todo o estado na fase azul, a partir da semana 46, que se inicia no dia 9 de novembro. Muito bem, então, dia 9 de novembro é a data prevista para que todas as situações voltem a funcionar no estado de Pernambuco. 9 de novembro. Um pouquinho antes das eleições. Se tudo acontecer, né, do jeito que a gente vem nessa evolução aí, nas situações, né, de coronavírus. É uma previsão. Pode mudar? Pode, mas essa é a previsão aí do governo de Pernambuco. Só para a gente encerrar esse assunto da coletiva, né, Mário? E a partir de hoje também vai ser possível aumentar o número de pessoas no serviço de alimentação em Caruaru e na região metropolitana do Recife. E também bares e restaurantes vão poder abrir a partir de hoje até a meia-noite. Mais uma vez, quem explica é o Bruno Chuamba. O comitê também decidiu alterar as cargas atribuídas aos serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, cafeterias, para que as GERES que se encontrem na etapa 9 do plano possam ampliar para 70% da capacidade do estabelecimento, assim como o horário de funcionamento, que estava permitido até as 22 horas, passa a ser permitido das 6 da manhã até meia-noite. Esse aumento de carga só será concedido para quem estiver na etapa 9, sendo que para as cidades das GERES de Recife, Goiânia, Limoeiro, Palmares e Caruaru, que estarão na etapa 9 a partir da semana que vem, nós estamos excepcionalmente antecipando a entrada dessa nova carga para os serviços de alimentação a dia 24 de setembro. Pronto.
Então tá explicado aí, a partir de hoje, meia-noite, bares e restaurantes podem abrir aqui em Caruaru e na região metropolitana do Recife, que pelo que os secretários disseram aí, tanto Bruno Chuamba quanto o secretário André Longo, são as duas áreas do estado que mais avançam aí na redução da quantidade de casos e também de leitos ocupados por pacientes devido à Covid-19. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente vem com outras informações aqui no Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade? Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade? Tem. Tinta Ikine Diatex 15 litros R$ 79,90. Kit para banheiro Deca 5 peças R$ 169,90. Piso marmorizado branco 46 por 46 extra R$ 22,90. Porcelanato 58 por 58 Pamesa R$ 27,90. Faça suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo? Tem. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Rádio Cidade, eleições 2020. Chegou a hora de escolher quem vai governar o seu município pelos próximos 4 anos. E a Rádio Cidade vai te ajudar. Entrevistas, debates, reportagens especiais, flashes ao vivo, informações para na hora do voto você tomar a melhor decisão. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio: Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai, volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça sua cidadania de forma segura e rápida com o cartão Leva, uma promoção da AETPC. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. De volta, e dados da pesquisa PNAD Covid do IBGE mostram que em agosto 300 mil pernambucanos deixaram de fazer isolamento social mais rígido como prevenção à Covid em comparação ao mês de julho. Eram 2,4 milhões de pessoas em julho e em agosto o número diminuiu para 2,1 milhões. Outro recorde do levantamento mostra que 174 mil pernambucanos não adotaram qualquer medida, não adotaram qualquer medida de restrição contra a doença causada aí pelo novo coronavírus em agosto. O número apresenta estabilidade em relação a julho, quando 1,9% dos habitantes tomaram a mesma decisão. Os homens são maioria nesse recorte, mas o percentual caiu de 2,4% para 2%. Entre as mulheres, o índice subiu de 1,4% para 1,6%. Por outro lado, também caiu o número de pessoas que ficaram em casa e só saíram em caso de necessidade básica, de 4,3 milhões para 3,9. No recorte por gêneros, as mulheres passam mais tempo em casa. O salto entre os que reduziram o contato foi de 2,4 milhões de pessoas para 3,1 milhões. A faixa etária que novamente mais cumpriu as medidas de distanciamento social foi a de 0 a 13 anos,
anos, em que 57% das pessoas com esse intervalo de idade ficou rigorosamente isolado, seguido pelas pessoas de 60 anos ou mais, com 32%. Na faixa etária de 30 a 49 anos, somente 6% das pessoas adotou isolamento rigoroso. 7h24, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ligada aí à Covid-19 já atingiu 22 crianças e adolescentes em Pernambuco. No boletim da Secretaria de Saúde, 4 novos casos que já evoluíram para a cura hospitalar foram incluídos no registro da síndrome no estado. Temporariamente ligada aos casos do novo coronavírus, sendo apresentada por crianças curadas da Covid-19, a síndrome já causou 2 mortes em Pernambuco. Os outros 20 casos já tiveram a cura hospitalar. A notificação da síndrome foi instituída no início do mês de agosto e os serviços de saúde, além de atentos para a ocorrência de casos novos, estão resgatando ocorrências desde o começo da pandemia. Todos os casos registrados no estado tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. Os novos 4 casos registrados apresentam sintomas entre os meses de maio e junho. Dos casos até o momento, 11 são do sexo masculino e 11 do feminino. As crianças tinham idades entre 1 e 14 anos. E a Johnson & Johnson, por meio do laboratório Janssen e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, anunciaram o início da fase 3 do estudo da vacina da farmacêutica. Ao contrário da maior parte das outras imunizações nesse estágio, a vacina da Janssen é de dose única, fator que pode facilitar logísticas de distribuição. No Brasil, a fase deve ter início no começo de outubro. A vacina se junta a outras 8 que se encontram na fase 3 da pesquisa, na qual são avaliadas a eficácia e segurança em grande número de pessoas. Entre essas, além da imunização da Janssen, outras 3 estão com as fases 3 em processo no Brasil. São elas: a Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, a do laboratório Sinovac e a da Pfizer. Os estudos da Oxford e da Sinovac terão transferência de tecnologia em caso de sucesso para a Fiocruz e para o Instituto Butantan. No caso da Pfizer e da Janssen, contudo, não haverá essa transferência. 7h26. Primeiros grupos de profissionais da saúde do estado de São Paulo devem ser vacinados contra o novo coronavírus na segunda semana de dezembro, segundo o governador João Dória. O estado receberá as primeiras 5 milhões de doses da vacina ainda em outubro, até que a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde aprovem aí o fármaco imunizante. Dória afirma ainda que até 31 de dezembro o estado receberá mais 46 milhões de doses, chegando a 60 milhões em 28 de fevereiro. Vamos para os casos da Covid agora. Caruaru registrou 87 novos casos. Com isso, o município tem agora 8.304 casos. Não foram registradas novas mortes e, com isso, o total ficou em 328 mortes. A Secretaria de Saúde de Caruaru também registrou que o número de recuperados chegou a 7.824. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 677 novos casos da Covid. Agora, Pernambuco totaliza 143.165 casos. Também foram confirmadas 30 novas mortes, ocorridas desde o dia 11 de maio. Com isso, o estado totaliza 8.085 mortes pela Covid. No Brasil, são mais de 4,6 milhões de casos, quase 139 mil mortes e aproximadamente 3,9 milhões de recuperados, segundo o Ministério da Saúde. Então, a boa notícia aí é que são 2 dias em Caruaru seguidos sem nenhuma vítima fatal da doença. Né, Renata? Eu não recordo desde o começo que as pessoas começaram a morrer de coronavírus aqui. A gente tem 2 dias seguidos em Caruaru, né, com essa notícia boa. A ministra Carmen Lúcia testou positivo para a Covid-19. A magistrada teve febres, mas não apresenta sintomas graves e cumpre isolamento em sua casa em Minas Gerais. Ela também não participou da sessão no Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia é a 9ª pessoa a ser diagnosticada com o novo coronavírus, após ter comparecido à posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal. Pelo jeito, essa posse aí infectou todo mundo. E com a retomada de parte das aulas nas escolas estaduais a partir do dia 6 de outubro, os gestores estão voltando às atividades e é sobre isso que o João Neto fala na reportagem agora. Sobre o retorno das atividades dos gestores das escolas estaduais, nós conversaremos agora com Flávio Carlos, que é gestor da Gerência Regional de Educação. Carlos, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia para você. Como é que está esse planejamento para esse retorno das atividades dos gestores da Rede Estadual de Educação? Bom dia a todos. Então, os gestores estão retornando às suas atividades presenciais, então, tanto das escolas de ensino médio, como também das escolas de ensino fundamental. Então, a todos que
precisem, né, de algum serviço dessas escolas. Então, relembrando, a partir de hoje, elas estarão abertas, todas as escolas da nossa região, da rede estadual. As escolas terão que cumprir um protocolo para esse retorno? Isso, é essencial que elas obedeçam, né, os protocolos de biossegurança. Isso é fundamental, isso é primordial para que as pessoas que entrem na escola entrem de forma segura, né, tanto os profissionais como também toda a comunidade. Então, todos os gestores estão preparados, né, estão preparando para atender ao público de uma forma tranquila e segura. Esses trabalhos já se iniciando agora, já estão pensando no próximo ano também, né? Novos cadastros nas escolas, né? Novas oportunidades para estudantes e também o próximo passo, que é o retorno das aulas mesmo, né? Isso, nós teremos a partir do dia 6, né, voltando com os terceiros anos, no dia 13 os segundos anos e o dia 20 os primeiros anos e a EJA e os ensinos da escola técnica concomitante e subsequente. Então, estamos nos planejamentos, todas as escolas estão se planejando junto com os professores para essa retomada aí de forma gradativa e de forma segura para os nossos estudantes. Flávio Carlos, sobre esse retorno, ele vai ser gradual, né? O retorno é gradual e também optativo. O pai, o responsável do estudante, é que vai dizer nesse momento se o filho vai voltar ou não. Porém, se ele não voltar neste momento, os estudantes do terceiro ano, começamos por ele a primeira etapa, ele poderá também fazer nessa atividade, esse estudo de forma remota. Muito obrigado, Flávio Carlos. Conversamos com o gestor da Gerência Regional de Educação e eu volto ao estúdio, João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, João, pelas informações. E um projeto de lei quer proibir que demitidos durante pandemia sejam inscritos em cadastro de proteção ao crédito. Os detalhes dessa proposta com Ana Rebeca Passos. O projeto de lei 4.633/20 veda a inscrição em cadastros de proteção ao crédito dos empregados que forem demitidos durante estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, que vai até dezembro, conforme o decreto legislativo 6/20. O texto em análise na Câmara dos Deputados também determina a suspensão das inscrições que já tenham sido realizadas durante a pandemia, no prazo de até 15 dias da publicação da lei, caso aprovada. A proposta foi apresentada pela deputada Gleice Hoffmann, do PT, e outros 41 deputados da bancada do PT. Abre aspas, aqueles que haviam contraído dívidas que esperavam poder pagar com os seus salários têm se visto frequentemente obrigados a escolher entre honrar os pagamentos e adquirir os bens necessários à subsistência. Fecha aspas, afirmam os autores. Para os parlamentares, a medida proposta pode ajudar esses trabalhadores e suas famílias a enfrentar o período de desemprego de maneira menos traumática. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana. E dados do monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mostram que em agosto Pernambuco registrou expansão de área de seca fraca, regiões de estiagem. De acordo com os índices, o aumento foi de 37% em julho para 54% no último mês. O governo do estado decretou situação de emergência por estiagem em 55 municípios do Sertão no dia 11 de setembro e, mais recentemente, em mais 59 cidades do Agreste. Ou seja, atualmente, há 114 dos 184 municípios pernambucanos em emergência por causa da seca. Segundo o monitor, a expansão da seca em agosto ocorreu justamente para o litoral norte e Agreste, além do surgimento da seca fraca no Sertão. A situação de seca aumentou em 12 dos 19 estados acompanhados pelo monitor. Além de Pernambuco, foi registrado progresso na estiagem em Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Em Pernambuco, a agência ressalta que o grau de severidade da seca se manteve. 7h33, a revista Time elegeu Felipe Neto e Bolsonaro entre 100 mais influentes do mundo. Confira outras informações sobre o ranking com Robson Nelson. A revista americana Time elegeu o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. O texto sobre o presidente, incluído na categoria Líderes, destaca os números negativos que marcam seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no país.
Brasil que vive a pior recessão em 40 anos e enfrenta incêndios na Amazônia. Por outro lado, a revista lembra que 37% dos brasileiros o apoiam. A categoria Líderes citou 27 nomes. Bolsonaro foi citado ao lado de nomes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping, diretor da China, e Anne Hidalgo, prefeita de Paris, recém-reeleita. Já o perfil de Felipe Neto, incluído na categoria ícones, também começa com números. Destaca seus 39 milhões de seguidores no YouTube e 12 milhões no Twitter. O influenciador digital comemorou a indicação com seu nome e demonstrou surpresa por estar entre os mais influentes do mundo. Robson Nelson, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Interessante é que o Felipe vai meio na onda, né? Quando era a época da Lava Jato, ele era ferrenho crítico, né? Do PT, né? E agora é crítico ferrenho do atual governo. Olha, esse Felipe Neto, ele disse que não tem vontade nem vai entrar na política. Mas eu não duvido nada, viu, Renata? Se ele for sabido, ele não entra, não. Se ele desinvestir aí para isso. Para presidente, ele não tem idade ainda de ser candidato. Mas para outras funções, eu não duvido. Não, minha gente, vai ficar dando soluções para o mundo num computador, né? Mas é a era digital, né? A Receita Federal vai executar, meu amigo, do computador para ir para botar a mão na massa. É uma distância imensa. Foi colocado, né, como uma influenciar é uma coisa. Agora você gerir uma cidade, um estado e um país, tem que estar preparado para isso. Quando não está preparado, a gente observa as coisas. Mas eu não duvido de nada. A Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituições do Imposto de Renda 2020. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será realizado no dia 30 de setembro, totalizando o valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, cerca de 226 mil reais referem-se aos contribuintes que têm prioridade legal, sendo idosos acima de 80 anos, entre 60 e 79 anos, com alguma deficiência física ou mental ou ainda doença grave, e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet. O portal é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto sobre a renda da pessoa física e situação cadastral no CPF. Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do imposto e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Muito bem, 7 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Caruaru agora conta com uma loja Brisanet novinha. A banda larga líder em satisfação no Nordeste agora está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, 585, bairro Maurício de Nassau. Nossos profissionais estão prontos para te receber. Venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Em Caruaru, internet é com a Brisanet, levando o mundo até você. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn. Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Unicompra vem.
Brahma duplo malte 600 ml só 5,48. Que beleza, hein? Requeijão Poços de Caldas tradicional light 200 gramas só 4,49. Carré suíno Seara 1 kg 12,99. Também tem filezinho de frango Seara, viu? 1 kg 10,90. E pizza Seara diversos sabores 440 ou 460 gramas 8,99. Me compra bem. Aqui tem preço baixo. Beba com moderação. Olá, gente, eu sou o professor Marcelo Bezerra e estou no programa Manhã Cidade com a coluna Biocidade. Aqui a gente vai discutir temas relevantes sobre a saúde, sobre a ecologia, sobre o meio ambiente e a qualidade de vida. Eu te espero, é todo sábado no Manhã Cidade. Na Rádio Cidade, 7 horas e 39 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da Cidade. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco vai reforçar a segurança para as eleições aqui no estado. Os detalhes você confere com Gabi Mendes. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco iniciou a Operação Eleições 2020, com reunião integrada entre todas as operativas da Segurança Pública do Estado. Representantes do Tribunal Regional Eleitoral e da Polícia Federal se reuniram no Centro Integrado de Comando e Controle Regional, no Recife. Na ocasião, foi apresentado o Plano Estadual Integrado de Segurança Pública, que envolverá 38.950 postos de trabalho e demandará investimento de cerca de 9 milhões de reais para assegurar a tranquilidade dos pernambucanos, tanto no primeiro quanto no segundo turno de votação, marcados para os domingos 15 e 29 de novembro. O secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire, coordenou a reunião de apresentação do plano e destacou que o trabalho das forças de segurança será orientado por mapeamento de áreas com maior incidência de ocorrências. Entre as condutas proibidas nos dias de votação, que podem resultar em condução de infratores a delegacias, estão a realização de carreata, caminhada ou distribuição de material gráfico para divulgação de candidatos. Também o uso de carro de som que transmita esse tipo de propaganda eleitoral. Além disso, quando estiver votando, o eleitor não pode portar celular, máquina fotográfica ou qualquer outro instrumento que comprometa o sigilo do voto. Outra conduta proibida é a aglomeração de pessoas com roupas, bandeiras e outros materiais que configurem manifestação coletiva por algum candidato. Atitude que também fere as normas contra a transmissão do novo coronavírus. Este ano, devido à prevenção contra a Covid-19, é obrigatório para o eleitor estar de máscara e portar sua própria caneta no acesso à zona eleitoral. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabi. Você que é eleitor em Bezerros e acompanha a Rádio Cidade, fique atento a essa reportagem. Na série Eleições 2020 de hoje, na reportagem de hoje, Mário Flávio traz um perfil dos candidatos a prefeito de lá. Rádio Cidade. Eleições 2020. Após a realização das convenções partidárias, 4 nomes se colocaram à disposição dos eleitores de Bezerros para disputar as eleições deste ano, que prometem ser uma das mais acirradas da história. São mais de 44 mil eleitores que estão aptos a votar no pleito. Quem vai fazer uma avaliação dessas candidaturas e também da eleição lá em Bezerros é o professor Marco Aurélio, que participa mais uma vez aqui do nosso programa. Olá, Mário. Olha só, a campanha em Bezerros promete ser muito acirrada este ano. Isso porque teremos 4 candidaturas na cidade e essas candidaturas estão lá, né, na busca
pelo voto do eleitor agora, dia 15 de novembro. A primeira delas é a do Breno Borba, que é o atual prefeito da cidade, assumiu quando o Branquinho renunciou, e ela tem alguns trunfos. Além de ter o apoio da Frente Popular, do governo do estado, o Breno Borba conta também com o apoio de ex-prefeitos da cidade, né, como, por exemplo, a Bete de Dael, o próprio Branquinho e o Marconi Borba, que é o pai dele. Além disso, trouxe para vice o Domingos, que é um empresário, né, buscando aí uma penetração em alguns segmentos da cidade. Agora, não está sozinha essa candidatura. Tem também a candidatura do Gabeira, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores e que é um ferrenho opositor, né, da prefeitura, um ferrenho opositor do Breno. E olha só, uma vantagem do Gabeira é a penetração na periferia. Tem um trabalho reconhecido com esse público e, obviamente, está aí na disputa. Olha, mas ainda tem mais gente. A Luciele trouxe, né, uma nova via para Bezerros e ela fez uma chapa completamente feminina e tem uma grande vantagem aí na juventude. É uma chapa que tem um discurso muito forte com a juventude e isso pode lhe trazer dividendos eleitorais. Além disso, aqueles que eventualmente estejam cansados da polarização entre Gabeira e Breno Borba podem tentar observar essa chapa aí como uma chapa para o voto. Porém, tem uma quarta chapa, que é a do Dr. Lindório, que vai também fazendo uma campanha, né, junto com o PC, vai fazer uma campanha justamente tentando quebrar a polarização e se apresentar como alternativa. Agora, uma coisa que sabemos é que na campanha em Bezerros, né, com cada um dos seus grupos buscando, né, seu espaço, nós vamos ter muita animação, muita concorrência na terra dos papangus. É com você, Mário. Muito obrigado, professor Marco Aurélio. E a gente vai trazer agora para vocês um perfil de cada candidato da coligação e também do vice. Confira. O atual prefeito Breno Borba, do PSB, vai em busca da reeleição. Ele faz parte da coligação Frente Popular de Pernambuco, formada pelos partidos PSB, PSDB, Solidariedade, PT, PSD, PTC, PCdoB e PSL. O vice na chapa é Domingos Sávio, do PSD. Breno assumiu a gestão após o pedido de renúncia do ex-prefeito Severino Otávio Branquinho, que foi para um cargo no governo de Pernambuco. A oposição apresenta 3 nomes para a disputa. O mais forte deles é o atual presidente da Câmara. O vereador Gabeira, do MDB, vai disputar pela primeira vez a eleição para gestor municipal. Ele está na coligação Coragem para Avançar e, além do MDB, conta com o Podemos e o Cidadania. O vice na chapa de Gabeira é o comunicador Antônio Monteiro, também do MDB. Na convenção, a dupla fez um duro discurso de críticas à gestão do atual prefeito. Uma chapa feminina aparece como outra candidatura em potencial em Bezerros. A dupla é formada por 2 professoras, Luciele Laurentino e a ex-secretária de Educação, Socorro Silva, nas funções de pré-candidatas aos cargos de prefeita e vice-prefeita, respectivamente. Luciele lidera a coligação Juntos por Bezerros, que é formada pelo DEM, PTB e Progressistas. A última candidatura é de Dr. Lindório. Decano entre os candidatos, ele tem 77 anos e já disputou outras eleições. Ele não informou qual a coligação e vai trazer para a vaga de vice Alex Brito, do PSC. E na primeira semana de outubro, a gente vai realizar aqui uma série de entrevistas com os candidatos da região, entre eles os 4 de Bezerros. Amanhã vamos trazer aqui a situação da eleição em São Caetano. Rádio Cidade. Eleições 2020. Muito bem, vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade, pauta 18, Mário. Vamos lá, dia 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A data tem como objetivo reforçar a conscientização sobre a importância para a doação. Por isso, até amanhã, a equipe da Organização de Procura de Órgãos vai realizar uma ação com os profissionais de saúde do Hospital Mestre Vitalino para tirar dúvidas sobre o processo de doação e fortalecer aí a conscientização sobre a importância de doar órgãos e também tecidos. Muito bem, o Jornal da Cidade continua falando sobre o Hospital Mestre
Vitalino, porque a unidade está com o edital aberto para a formação de cadastro de reserva e possível contratação de pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail rh.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br para as funções de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, camareiro, maqueiro e porteiro. Vamos para a pauta 21 aqui. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que amplia o uso de poupança digital. Para saber outros detalhes desse projeto, acompanhe aí a reportagem de Laís Florencio. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que amplia o uso da conta poupança social digital para recebimento de benefícios sociais do governo federal. Inicialmente, a conta foi criada para o depósito do auxílio emergencial de R$ 600 que não tinham conta na Caixa Econômica Federal. O texto vai agora para o Senado. Criada em razão da pandemia, com a finalidade de receber depósitos, outra medida provisória permitiu o depósito em conta poupança social digital de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Pelo texto, os valores do FGTS vão ficar disponíveis em conta digital até 30 de novembro. Caso não haja movimentação, os recursos vão voltar para a conta vinculada do trabalhador no fundo, atualizados pela Caixa conforme a rentabilidade do FGTS. O texto aprovado estabelece que qualquer instituição financeira pode emitir cartão físico para a movimentação da poupança social, o que era proibido no texto original do Poder Executivo. Podem ser depositados nessa conta outros benefícios sociais, incluindo os de estados e municípios, exceto os de natureza previdenciária, como aposentadoria e auxílio-doença. Para isso, o cidadão precisa autorizar expressamente a abertura desse tipo de conta ou uso de outra já existente no nome dele. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís. E um homem de 29 anos foi detido por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em São Caetano. O nervosismo do motorista chamou a atenção dos policiais. Segundo a PRF, o flagrante ocorreu no quilômetro 147 durante uma fiscalização. Em vistoria dentro do porta-malas foram encontrados 2 sacos contendo 13 quilos de maconha. Ele teria informado aos policiais que havia pego o veículo com a droga na cidade de Custódia, no Sertão, e que estava apenas realizando o transporte até Recife. Pelo transporte dessa mercadoria, ele receberia R$ 2.000. O motorista foi levado para a delegacia de São Caetano e o veículo foi recolhido ao pátio da PRF. Ele vai responder por crime de tráfico de drogas. E o governo do estadual anunciou as escolas estaduais e municipais que se destacaram com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco, o IDEP 2019. Criado em 2015, o prêmio IDEP é divulgado anualmente e contempla como bônus de desempenho educacional aqueles que cumprem as metas para indicador estadual. As variáveis utilizadas para a aferição são as mesmas aplicadas aí no cálculo do IDEB. Proficiência dos estudantes do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e do ensino médio e fluxo escolar. Os resultados do indicador estadual são calculados com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco, que mede anualmente o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e competências consideradas essenciais em cada período de escolaridade avaliado, além de ser uma importante ferramenta para a gestão escolar. Os primeiros lugares no ensino fundamental nos anos iniciais estão com as cidades de Machados, Carnaíba e Bonito. Já nos anos finais, os primeiros lugares são também de Machados, Bonito, mas o segundo lugar ficou com Panelas. Aqui da nossa região, uma escola que teve a melhor colocação foi em São Caetano. Nenhuma escola de Caruaru esteve entre as melhores. Um levantamento analisou o nível de conhecimento adquirido por alunos do ensino online, do ponto de vista dos educadores. Quem traz os detalhes é Scarlett Lima. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Crescer, com 528 professores de educação básica e do ensino superior que atuam em instituições públicas e privadas de ensino, metade deles diz não saber avaliar se os alunos estão realmente aprendendo por meio das aulas online. Perguntado sobre como tem sido a experiência da educação remota, 46% dos docentes participantes escolheram a opção diferente, mas ainda não consigo avaliar se os estudantes realmente estão aprendendo. Já 8% escolheram a opção frustrante. Tenho tido pouco sucesso no resultado de aprendizagem dos estudantes com as estratégias de ensino que tenho desenhado. Para 41% dos professores,
A maior conquista deste momento de pandemia foi ter se descoberto capaz de aprender e utilizar recursos digitais para fins pedagógicos. Por outro lado, a maior frustração para 57% deles foi ter descoberto que, por maior que seja o empenho, poucos alunos aproveitam os conteúdos por falta de infraestrutura. Luciana Alain, diretora do Instituto Crescer, diz que os professores estão fazendo um esforço tremendo para conseguirem se adequar aos novos modelos de ensino e aprendizagem, mas pontua que a falta de perspectiva para o que pode acontecer nos próximos meses é motivo para preocupação. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Scarlett. A Câmara dos Deputados aprovou auxílio emergencial para trabalhadores do esporte. Os detalhes com Jorge Brandão. A Câmara dos Deputados aprovou o pagamento do auxílio emergencial para profissionais do setor esportivo. O projeto de lei 2.824 de 2020 prevê o crédito de 3 parcelas de R$ 600 para maiores de 18 anos. A matéria segue para a sanção presidencial. Atletas e para-atletas com idade mínima de 14 anos que sejam vinculados a uma entidade desportiva poderão receber o benefício. Outra condição é que o esportista não esteja vinculado ao emprego formal. O projeto estabelece que o auxílio será pago pela União até o limite de 1,6 bilhão de impacto no orçamento. Ainda segundo o texto, o beneficiário também deverá ter renda familiar mensal per capita de meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior, e não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial. Quem recebe seguro-desemprego ou participa de algum programa de transferência de renda federal também não poderá receber o benefício. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, olha, vamos falar de futebol agora. Teve na coletiva ontem, né, Renato, do Bruno Chuamba e do secretário de Desenvolvimento Econômico, ele fez um anúncio importante sobre o futebol, já que a CBF vai liberar uma carga de 30% da torcida para os estádios, mas aqui em Pernambuco a situação não vai ser bem assim. Confira. Bom, nós tivemos a oportunidade hoje de estar anunciando aqui o cronograma da entrada das etapas 9, 10 e 11 dentro do nosso plano de convivência. Desde o início nós distribuímos as atividades produtivas de forma que ela pudesse entrar gradualmente dentro das nossas 11 etapas, e cada atividade que trouxesse mais risco para a pandemia, para a saúde, elas ficaram agora para o final. Então nós estamos anunciando agora, algumas gerências regionais de saúde vão estar podendo voltar a funcionar, eventos sociais e eventos culturais a partir da próxima segunda-feira, mas com a capacidade ainda reduzida, e no máximo 100 pessoas ou 30% ou até 100 pessoas de sua capacidade. A etapa 10 está prevista uma ampliação para até 50% ou até 300 pessoas. Esses grandes eventos, assim como outros, que a gente tem sido procurado e a gente está dialogando para discutir que protocolos seriam possíveis a gente estabelecer para a volta de eventos pontuais, como é o caso de grandes eventos como um jogo de futebol com torcida. Agora, a gente precisa fazer com que o plano se efetive, entrando aí as etapas 9, 10 e 11, e a partir daí, dentro desse novo normal, nós vamos discutir pontualmente cada evento ou cada atividade, a distribuição dessas cargas que estão sendo pleiteadas através de protocolos, dialogando com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, para a gente encontrar os melhores protocolos e sempre observando os dados da pandemia. Então, hoje, esse tipo de evento ele não vai poder ser realizado, mas com o anúncio de hoje, a entrada dos eventos na etapa 9 e 10, a gente vai começar a analisar quando é que isso vai ser possível e que protocolo será necessário para que seja feito. Muito bem, ontem o Sport jogou, foi aquele sufoco danado, mas venceu de novo com um gol de pênalti do Maidana, 1-0, e já está na parte de cima da tabela. Vanduí Braga, bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. O Sport entrou em campo e venceu por 1-0 a equipe do Corinthians. E você acompanhou tudo na voz de Eri Santos. O Sport conquistou uma bela vitória, faz uma sequência aí de 2 jogos sem tomar gols e novamente vence pelo placar de 1-0. O grande destaque fica por conta da defesa. Iago Maidana e Adrielson, e também os 2 laterais. Não vamos deixar de mencionar Sander, que fez uma boa partida ontem à noite. O Sport vem com uma defesa sólida e agora ocupa a 7ª colocação
no Campeonato Brasileiro. Tá ali batendo na porta do G6. Quem diria? Uma equipe que, pra gente, iria brigar ali na parte de baixo da tabela na luta contra o rebaixamento. O time jogou bem, teve posse de bola no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu controlar a pressão do Corinthians na busca pelo empate. Agora falando de Central, que entra em campo no domingo contra o Itabaiana, e você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Cidade, o jogo que inicia às 3h15 da tarde. E o torcedor vai acompanhar a gente no Central tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. O Central fez os exames do protocolo da CBF, os exames da Covid, referente ao protocolo da CBF da Série D. E agora se prepara, espera que não tenha mais nenhum exame positivo e se prepara para entrar em campo nessa partida que é tão importante. Vamos debater tudo no Futebol na Cidade, a partir das 5 da tarde. Vanduí Braga, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Vanduí. A gente vai encerrando esse Jornal da Cidade. Aqui rapidinho a classificação para o torcedor do esporte, né, que está acompanhando aqui o Jornal da Cidade, né, com esse resultado de ontem, né, o Sport subiu aí para a 7ª posição com 17 pontos, está a 1 ponto do G4. 7h59, na sequência vem o Manhã Cidade. Bom dia a todos. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui.